Olá, eu sou a Sheila Santos. Eu sou a Isabel Rendeiro. E nós somos o PowerCast. Antes de começar esse episódio, quero convidar vocês a se inscreverem no nosso canal, ativar o sininho e compartilhar com todo mundo. Porque hoje, bebê, hoje vamos falar de um assunto muito legal. A gente vai tirar muitas colinhas, com certeza. Quem tá com a gente? A gente vai tirar, assim, a gente vai falar muito de liderança, muito de inovação. A gente tá aqui com o Eric e com o Rodrigo Galegos. Bem-vindos ao PowerCast. Bem-vindos, meninas. Obrigado. Eu quero saber todas as colinhas, tá? Por quem não sabe, a empresa que eles estão há anos, eles entram e organizam toda a empresa. Isso todo mundo quer, né, gente? O sonho de todo empreendedor. É o sonho de todo mundo. Exatamente. Então, quero que vocês comecem contando a história de vocês e pra gente contar até o momento de agora e tirar várias colinhas pra aprender um pouco mais aqui com vocês. Bom, vamos lá, pessoal. Obrigado, Sheila. Obrigado, Isabel, por estar nos recebendo. É uma honra pra gente estar aqui do lado de vocês para apresentar um pouco da nossa carreira, mas principalmente o nosso escritório também. Então, eu sou o Eric Derbyshire, eu sou do interior de São Paulo. Vim para São Paulo em 99 para fazer faculdade de engenharia. Cursei engenharia de transportes, então um curso que eu sou apaixonado e trabalho nessa área desde que eu sou formado em 2003. Então são 21 anos atuando na área de logística, sempre como executivo de médias e grandes empresas, operadores logísticos e pós-graduado também em administração de empresas. Há 4 anos eu fui convidado pelos fundadores da RGF a se tornar um sócio do escritório e foi um convite muito legal e que eu sou agradecido até hoje porque mudou muito ali o meu pensamento ali do dia a dia de empreender e de ajudar os empreendedores. Então foi muito importante eu ter passado por empresas para você sentir ali o dia a dia, né? Ter a experiência prática para você hoje como consultor, poder ajudar melhor as empresas. Então, hoje nós fazemos parte da RGF e a gente tem alguns focos que a gente pode detalhar um pouco mais adiante. Legal. Adorei. Ótimo, viu? Por favor. Agora já posso imitar, né? Bom, obrigado também, Sheila, obrigado, Ebel, aí, pela oportunidade aqui da gente poder apresentar um pouco mais sobre a RGF, que eu acho que é o intuito, né? Como a gente consegue ajudar as empresas, né? Que tipo de trabalho a gente realiza, né? E aí poder contar um pouquinho mais também da nossa parte pessoal, né? Até para as pessoas conseguirem entender como é que funciona a RGF, porque uma boa parte, eu acho na verdade o grosso da RGF é das pessoas que trabalham, né? Porque nós somos uma consultoria, então o que a gente não entrega um serviço direto de, por exemplo, manutenção de alguma coisa, ou então um produto, né? Que eu consigo entregar um copo, ou então uma caneca, né? Então a gente trabalha entregando a nossa experiência, basicamente é isso, né? Então é muito importante aqui as pessoas entenderem um pouco mais sobre os sócios, né? Aí viemos 2, né? Somos em 30 dentro da RGF. E contar um pouco mais sobre a gente, para ver como que a gente atua, qual que é a nossa cabeça, qual que é o nosso jeito, enfim, é importante, tá? Meu nome é Rodrigo Galegos, hoje eu estou como sócio administrador da RGF, então eu cuido mais da parte administrativa, da parte comercial e também estou com alguns projetos dentro da empresa, né? O meu background eu sou engenheiro químico, né, de formação, acabei nunca atuando, né? E por quê? Porque na verdade, eu acho que é uma sacanagem a gente ter que escolher a profissão com a idade que a gente escolhe, né? Porque você não tem muito insumo, você não sabe muito o que aconteceu, né? Você está muito novo ainda. E na época eu gostava de química, eu gostava de engenharia, ia bem com a parte de matemática, a parte física, enfim, com as exatas. E falei assim, poxa, engenharia química eu acho que é uma coisa legal. Eu entrei na universidade, fui cursando, né? Todo mundo sabe, eu acho que a maior parte das pessoas sabem que os 3 primeiros anos de engenharia são meio que iguais, né? Então você faz muita parte de cálculo. E aí chegou no final da faculdade, que era mais a parte de engenharia química, e eu falei assim, entendi o que é um engenheiro químico. O engenheiro químico, na verdade, ele pega processos químicos pequenos e transforma em larga escala, né? Eu falei, putz, mas eu não sei se é isso que eu quero fazer, né? Então, concluí o curso, mas aí eu saí direto para a parte administrativa. Então, comecei a trabalhar em bancos, trabalhei em Santander, Itaú, Unibanco. Depois eu fui para Telefônica, enfim, eu já fui seguindo toda uma carreira de planejamento, uma carreira de projetos já, né? Então, basicamente isso culminou, né? Como eu sempre fui esse cara de projetos, culminou exatamente de eu conversar com um dos sócios da RGF, e ele falou assim, você não está num momento de transição, né? Eu estava saindo de um fundo de investimento na época, buscando coisas no mercado, na verdade saí sem nada, realmente por questões pessoais minhas da época, e
E aí ele falou assim, vem testar a consultoria. E eu sempre tive um preconceito ali com consultorias, que a consultoria, ela fala assim, a pessoa não tem vida, viaja muito, não é legal, não tem vínculos, relações. Então eu tinha um preconceito muito errado, assim, pelo menos da RGF, tá? Não sei das demais consultorias, como que é dentro, né? Então, aí eu entrei na RGF para ver como é que funciona e tô até hoje, né? Desde 2018. Aí passei por vários projetos já, entregamos aí uns excelentes resultados, né? E calha que na RGF em si, essa vida não é desse nível. Obviamente tem bastante viagem, tem muita entrega, tem muita responsabilidade, muita hora de trabalho. Mas, como vocês veem, a gente acaba se divertindo muito. No nosso trabalho a gente se diverte mais do que de fato a gente sente que trabalha, porque a gente gosta do que faz. Então na hora que a gente entrega resultado, a gente está entregando resultado de uma forma muito mais eu acho que normal, comum, muito mais leve do que aquela coisa, vou fazer, preciso entregar, tem a data, tem o horário, tem não sei o que. A gente cumpre todos os prazos, mas sem essa necessidade desse estresse todo, porque a gente sempre alinha muito com os prazos e a gente está sempre muito bem engajado e alinhado, né, entre a equipe e também com os donos das empresas. Né? E eu só queria acrescentar que você falou, né, de consultoria, e eu tinha preconceito com consultorias, porque eu, como executivo de empresas, já contratei algumas consultorias e muitas delas entravam, em vez de ajudar, me davam mais trabalho. Sim. E isso eu senti essa diferença na RGF. Eu acho que muito porque os sócios, todos eles foram executivos de empresa, têm larga experiência, né? Então, a gente costuma dizer que quem fecha o projeto vai lá executar. E não chega um ônibus escolar, e nada contra os recém-formados, muito pelo contrário, mas essa turma é muito bom no back-office, para nos ajudar com levantamento de dados, informação. Agora, a vivência da indústria, da fábrica, dos clientes, é muito bom quem já viveu aquilo. Então, isso eu senti essa diferença na RGF. Tanto que a gente tem um depoimento de um dos nossos clientes que gostou muito do nosso trabalho e realmente falou, Eric, você é a primeira consultoria, né? Vocês são a primeira consultoria que eu contrato e que não me deram trabalho. Então, acho que esse é um feedback muito, muito importante e gostoso de ouvir, né? Sim, é muito legal isso. Inclusive, até pegando nisso que você está falando para fazer uma pergunta para quem está de fora, né? A gente sabe, vocês atendem qualquer segmento. A pessoa precisando de alguma coisa dentro da empresa, ela pode entrar em contato com vocês. Só que a gente sabe que, por mais que as dificuldades às vezes sejam as mesmas, independente do segmento, cada um tem a sua particularidade, né? E eu, como empresa, vamos supor, tenho aqui meu negócio, eu sinto que eu talvez esteja precisando de ajuda, mas por que eu contrataria uma consultoria? Como que eu gero essa relação de confiança com vocês, de que, tipo, putz, vocês vão poder realmente fazer a diferença para mim? Aí, você pegou exatamente no maior problema, que eu, digamos assim, vou dizer que é um problema, porque de fato é um desafio. Para as consultorias, né? Porque o que a gente entrega, né, na verdade, o que a gente vende, que vender é um pouco diferente, mas a nossa experiência, de fato, um resultado, né? Então, a pessoa só vai contratar uma consultoria se ela tiver muita confiança em quem está na frente. Então, a maior parte dos nossos projetos iniciam com indicação. Então, a gente vai, conversa com pessoas que já passaram, por exemplo, assim, alguém já passou por um trabalho nosso e vai lá e indica para outra empresa, para outro empreendedor, para outro dono, outro presidente de empresa, e aí eles vêm e conversam com a gente. Então, é muita indicação. Então, eles têm que conhecer, né? Porque se você parar para pensar, você tem que apostar na pessoa que tá na tua frente para resolver uma dor da empresa, né? Que aí vem o grande ponto. A gente realmente é agnóstico, a gente chama que é agnóstico de setor. Então, a gente atua nos diversos setores. Por que a gente faz isso? Apesar da gente ter especialistas, por exemplo, o Eric tem uma especialidade muito forte da parte de logística, né? Eu conheço muito bem a parte de setores de instituições financeiras, telecom, incorporação, né? Então, a gente tem algumas experiências fortes, a gente tem especialistas nos segmentos, tá? Mas o ponto é que não é o que pega isso aí, que pode ter algum segmento que a gente não tem um especialista, a gente pode ir atrás, enfim, mas não é esse o foco. Porque a gente dificilmente vai ensinar o dono da empresa, o presidente da empresa que já fez uma carreira inteira construída naquele segmento, dificilmente alguém vai chegar e vai ensinar ele alguma coisa do segmento dele, né? Uhum. Então, o que a gente aporta, o que a gente traz de diferente? Primeiro, a gente conhece teve muitos casos de muitas indústrias, de diversos segmentos, e a gente consegue trazer o benchmark, né? Então, fala assim, dentre todas as indústrias que a gente viu,
talvez este processo, este tipo de atuação, este tipo de ferramenta ajude na sua empresa também, apesar disso, porque a sua empresa hoje não tem. Então, porque como a gente vê muitos casos, a gente consegue ajudar com isso. Sim. E dificilmente a gente fala, dificilmente não, eu acho que nunca aconteceu, eu pelo menos nunca vi, não sei se o Eric já viu. Nós nunca dissemos para nenhum dono de empresa, nenhum empreendedor o que ele tem que fazer. Porque ele já está no dia a dia, ele sabe, a gente não imagina, você está totalmente de fora, você não tem noção, é até um pouco egocêntrico achar que você entende do como está a situação da empresa, da pessoa. Então a gente conversa com as pessoas, entende as dores, e são sempre os donos de empresa e os presidentes que passam as dores. Então eles já sabem o que é. Eu estou precisando crescer porque minha área comercial está desestruturada, por exemplo. Eu estou precisando reduzir custos na minha área operacional, por exemplo, numa indústria. As minhas máquinas não estão com eficiência máxima, então eu preciso melhorar a eficiência. Então, na verdade, eles já sabem o que está acontecendo dentro da empresa, obviamente, né? Porque eles vivem aquilo no dia a dia. E aí eles pedem para a gente para resolver a dor. Então, eles vêm com as dores e nós fazemos ali um projeto inteiro para resolver a dor. Então, tanto que a gente tem uma frase, basicamente, quase que um dogma dentro da RGF, que a gente nunca fala de escopo, tá? E por quê? Porque fala assim, geralmente fala assim, fechei um contrato, as consultorias de um modo geral, né? Fecha um contrato específico e fala assim, no escopo está isso aqui, vou fazer uma reestruturação no processo, vou resolver algum problema da empresa, vou fazer uma área, enfim. E depois, a partir do momento que o dono ou o presidente da empresa, ou enfim, o cliente, enxerga que tem algo que ele precisa mais, já fala assim, mas isso daí não está dentro do escopo. E aí começa uma briga, porque fala assim, putz, mas você está aqui dentro tentando resolver o problema, sem essa atuação você não vai conseguir resolver do jeito bom, né, do jeito completo. E aí fica aquela briga, provavelmente, para tentar, sei lá, fazer um aditivo contratual. No nosso caso, a gente nunca faz isso. A gente sempre vai fazer o que é necessário para o cliente. A única coisa é que a gente alinha a expectativa. Então a gente vai alinhar. Tem impacto no prazo? Não tem. Então a gente vai fazer. Tem impacto no prazo? Tem. Aí a gente vai alinhar com o dono da empresa, o presidente, e a gente fala assim, vai ter um impacto, sei lá, de 1 mês, 2 meses. Se você topar, a gente vai fazer, não é que a gente não vai fazer. E aí a gente realinha só isso, as questões de prazos, enfim. A equipe, talvez tamanho de equipe que pode influenciar, né? Legal. E vocês pegam empresas de qualquer tamanho também, né? Acho que esse é um ponto importante, né? A RGF hoje ela tem um slogan que é RGF para quem decide, né? Então a gente gosta de tratar com as pessoas que decidem, né? E não aquelas pessoas que querem se autopromover, aquelas pessoas que fazem espuma dentro da empresa, né? Então hoje a gente fala que a gente trata com quem decide. Um passo anterior era RGF para donos. Esse slogan para donos remetia a empresas de donos. Mas a RGF ela foi crescendo e hoje nós temos muitas empresas, clientes de capital aberto, né? Então não tem um dono específico. Então sim, a gente atende pequenas, médias empresas e grandes empresas. E complementando a resposta da pergunta anterior, né? O dono, vamos dizer, uma média empresa, né? Ele está tão mergulhado no dia a dia que ele não consegue pensar o que vai acontecer com a empresa daqui 3 meses, 6 meses, muito menos 1 ano, né? Então é aí que a gente entra para ajudar. Dono, vamos tirar você ali do dia a dia, vamos colocar você no seu devido lugar, que é como um conselho, né? Para a gente levar assuntos estratégicos e deixa que o dia a dia, apagar incêndio, dor de cabeça, deixa que a gente resolve. Então a gente coloca o dono no seu devido lugar, sempre reportando as atividades do dia a dia, os resultados, mas levando assuntos estratégicos. O que a gente quer ser lá na frente? E não basta o que queremos ser, é como queremos chegar lá. Então aí a gente trata de toda a estratégia e assim tem funcionado muito bem. Inclusive também gosto de trazer depoimentos. A gente fez um trabalho num cliente de uma reestruturação e passado 18 meses era uma empresa completamente diferente. Quando a gente entrou, essa empresa valia menos 5 milhões, tá? Então a gente gosta de tirar a fotografia do antes e do depois. Essa empresa valia menos 5 milhões, passado 18 meses ela passou a valer 17 milhões positivo. E aí a gente encerrou o contrato e aí os próprios donos, não, pera lá,
a gente encerrou o contrato com vocês, mas a gente não vive mais sem vocês. Adorei. Então a gente quer vocês no conselho. Então a gente não quer deixar que a empresa volte a sair dos trilhos. Então a gente está indo para o 4º ano com eles, né? Foram 18 meses de reestruturação e agora 2 anos e meio como conselheiros. Hoje essa empresa vale 35 milhões. Ah, vocês quiserem fazendo power pra... É a ideia, Combinado. E assim, então a gente atinge desde empresas um pouco menores, né? Com valuation de 17 milhões, a empresas ali que tem valuation de bilhões de reais, né? Mas isso daí a gente atende todos os casos, né, obviamente. Mas os principais casos ali são empresas ali que já estão saindo do pequeno porte para um médio. E de médio para grande, tá? E dificilmente, então, as empresas muito grandes, a gente vai ter uma atuação, por exemplo, de assumir uma cadeira muito, muito grande na empresa, né? Então a gente acaba atuando ali nessas empresas, e são empresas muito mais estruturadas, né? As empresas maiores, né? Porque os nossos trabalhos são muito mais estruturantes. Então é uma empresa que está precisando fazer algum tipo de turnaround, ou fazer um crescimento exponencial, fazer uma unidade de negócio, lançar uma unidade de negócio. Então aí a gente entra. É quando geralmente a empresa tem um desafio maior, né, que a gente consegue aí sim ajudar. Então dificilmente a gente vai fazer um trabalho pequenininho. O que eu quero dizer pequeno? Tá? Eu não quero desmerecer também os trabalhos menores, mas a gente acaba não entrando nos trabalhos de, por exemplo, uma revisão pequena de um processo pequeno dentro de uma empresa, que acaba tendo bastante necessidade, né? A gente acaba não atuando nesses casos porque nosso perfil aqui é mais estruturante, então são projetos mais estruturantes para a empresa. Aí o Eric comentou, eu quero dar um caso engraçado, que ele falou assim, botar o dono no devido lugar, não é para falar que o dono está no lugar errado, não, é que o ponto que o dono se põe em situações que não deveria se botar. Eu vou dar um exemplo aqui. A gente entrou numa empresa que faturava aí mais de 80 milhões ano, né? E o dono... Enfim, ela cresceu do jeito que deveria crescer, do jeito que o dono conseguia fazer. E eu acho que esse é o grosso, tá, para os empreendedores. O empreendedor ele tem que ir tocando do jeito que ele consegue, né? Não é aquele negócio, agora eu vou parar, vou planejar 100% meu crescimento, vou fazer tudo perfeito. Isso não existe, né? Eu nunca vi, acho muito difícil. Só a empresa que já vem com investimento muito pesado, já nasce com alguma força, mas não. Então, o empreendedor aqui, que é o grosso dos empreendedores brasileiros, a empresa começa a crescer, na verdade, né? Algumas vezes ele nem sabe que vai crescer tanto. Aí começa a crescer. E nesse caso em específico, o dono tinha uma empresa com mais de 70 pessoas, faturava mais de 80 milhões de reais ano. E aí a gente entrou para ajudar justamente a estruturar a empresa como um todo. Então entramos na cadeira de administrativo financeiro, né? E depois a gente foi passando as demais diretorias. E aí era engraçado, porque as pessoas vinham falar com a gente, que era justamente estavam fazendo reestruturação, e falava assim, então, o dono, né, tava passando hoje de manhã e viu que tava sem papel higiênico e começou a rodar todos os banheiros da empresa para ver quais banheiros tinham papel higiênico e qual que não tinha papel higiênico. E aí ele começou a olhar as lâmpadas, quais lâmpadas estavam queimadas, que lâmpada precisava trocar. Então esse tipo de situação que a gente fala assim, que não é pro dono estar fazendo. O dono tem que estar focado na estratégia, no crescimento da empresa, né? E não vendo se tem papel higiênico ou não tem papel higiênico no banheiro, né? Então a gente fala, e isso foi um trabalho de convencimento, inclusive com os donos, né? Que o dono ele cresce, mas ele continua mantendo as manias, digamos assim, as manias antigas, né? De quando a empresa começou. No começo ele precisava fazer isso, né? Ele tinha que fazer. Só que aí a partir de um certo tamanho, ele já não pode mais fazer isso. Ele tem que entregar isso para alguém, porque o tempo dele é tão valioso que ele tem que focar na parte estratégica da empresa, né? E é isso, e é nesse caso que a gente ajuda. Então a gente tem que, é o que o Eric comentou, a gente pega essa parte operacional, esse trabalho do dia a dia, tira do dono, então a gente toca esse operacional e o dono foca em fazer a empresa crescer, que é aquilo que importa, e naquilo que ele é bom, né? Porque ele que entende do mercado, ele que sabe qual que é a estratégia futura, e obviamente a gente ajuda, a gente faz todo o planejamento em conjunto, mas quem faz a decisão realmente é o dono, né? Eu quero falar com vocês sobre o panorama pra gente pegar umas colinhas, né? Pegando os clientes que vocês já tiveram, vocês têm hoje, entendendo um overview mesmo. Talvez possa ser uma resposta meio separada por tamanho das empresas, ou talvez não. Mas eu queria saber, assim, hoje, né, no Brasil, no mercado, o que vocês veem que são os maiores erros que as empresas cometem, né? Quando elas chegam ali para vocês para ajudar, que você até comentou, a gente não fecha o escopo porque cada um tem sua particularidade, mas assim, qual que é o que sempre ela atende? Tipo, a gestão de pessoas, não, é o financeiro, qual que é o maior erro que as pessoas cometem e por que vocês acreditam que seja isso? Tá. Nem todo projeto é porque existe um erro,
né? Então, eu acho que depende muito ali do tamanho da empresa, do perfil e do momento que ela está passando, né? Como o Gallegos comentou, a RGF, ela presta, vamos dizer, a gente fala que é um ecossistema de serviços porque eles acabam estando interligados. Então, nós fazemos M&A, que são fusões e aquisições, né? Mas para você fazer fusão e aquisição, você tem que ter uma estratégia por detrás. Então, a gente ajuda no planejamento estratégico, um estudo de mercado, um business plan. Quem vai fazer fusões e aquisições também tem que pensar no lado financeiro. Então a gente eventualmente ajuda só na parte financeira também. Ou então tem aquela empresa que precisa de uma ajuda completa, que pode ser um turnaround completo da empresa ou a reestruturação de um determinado departamento, né? Então, geralmente, essas médias empresas, ou elas estão no momento ali que elas precisam reestruturar, e aí a gente entra com o nosso time, com a gestão interina que a gente fala, ou elas querem crescer. Crescer, ela pode crescer de duas maneiras, organicamente ou inorganicamente. Leia-se comprando outras empresas. Já aquelas empresas grandes de capital aberto, geralmente é uma implementação de um ERP, né, que é um software que gerencia todos os seus módulos, é a integração de uma empresa que eles compraram. Então, a gente pode atuar em todas essas frentes de trabalho. Respondendo a sua pergunta, né, hoje, qual seria o maior desafio ali das empresas, né? Hoje, ali da empresa de dono, vamos dizer assim, é um pouco do que a gente falou, né? Às vezes o dono, ele não tem foco. Ele não tem foco, ele está ali mergulhado ali no dia a dia, então ele precisa de ajuda. Então, a gente ajuda ele nessa estruturação, desde descrição de cargos, responsabilidades, alçadas de aprovação, coisa que no dia a dia está muito centralizado nele. Então, ele pode ter lá 300 funcionários, os 300 funcionários, se você não tiver um organograma, uma estrutura, uma política bem definida, os 300 funcionários vão bater na porta dele todos os dias pedindo: faltou aqui o plano de saúde desse mês, ó, meu salário aqui tá errado, faltou minha hora extra. Como que ele vai gerenciar uma empresa deste tamanho? Como que ele vai pensar no futuro se tem 300 funcionários batendo na porta dele porque só ele pode tomar a decisão? E a gente já pegou muitas situações dessas. Eu já fui diretor de uma empresa que fatura 700 milhões e tinha uma filial no interior do Pernambuco que não tinha um gerente. Então, todas as compras daquela filial, que era irrelevante perto do todo, o dono da empresa que fazia. Uma empresa de 700 milhões de reais que estava pensando em fazer a IPO. Como que uma empresa que quer ir para o mercado não tem essa política, essa governança, né? Então, acho que hoje, a leitura que eu faço, o Gallegos pode complementar, mas eu acho que muitas empresas precisam melhorar essa questão da governança e das políticas de alçadas, de aprovações, de responsabilidades. Legal. Acho que por aí. Concorda? Concordo. Eu acho que o grosso é esse. As empresas geralmente vêm com esse tipo de solicitação pra gente, né? Os donos, né? Fala, como é que eu consigo fazer para estruturar minha empresa para ela crescer de uma forma mais sustentável, digamos assim, né? Porque, como eu comentei antes, ele cresceu daquele jeito, até aquele momento ele conseguiu, né? Digamos assim, tudo nas costas dele, né? Então ele tem um peso enorme nas costas dele. E ele sabe que ele não vai conseguir continuar crescendo porque não entra mais nada, né? Não consegue carregar mais nada de peso. Então aí ele pede ajuda e fala assim: eu preciso estruturar isso aqui para que eu consiga aí, então focar, né? Tirar esse peso das costas e focar na parte estratégica, mas que justamente é através da governança que você consegue fazer. Então você tem que estruturar toda essa parte da política, das políticas, da hierarquia, fazer os modelos de gestão, como é que eu vou fazer o acompanhamento das metas, implantar questões de relatórios, acompanhamentos orçamentários, enfim, tudo isso. Isso é a governança da empresa. Então a gente ajuda ele a implementar essa governança inteira, pensando sempre no benchmark, né, nas melhores práticas do mercado, e aí ele consegue de fato... com isso, tira toda essa parte operacional, tira todo esse peso que ele tem de decisões pequenas, por exemplo, assim, digamos, por assim dizer, e conseguir focar na estratégia e fazer a empresa de fato crescer, né? Então eu acho que esse é o grosso. Recentemente a gente tem visto um outro, que acaba entrando junto, tá? Mas um outro tipo de atuação que estão pedindo muito pra gente na parte comercial. Então questões, porque a empresa, todo mundo sabe, né? Toda empresa quer vender mais, é óbvio, né? Isso daí não... E como é que todo mundo imagina? Fala, como é que eu consigo vender mais? Boa parte das empresas, né? Eu consigo, se eu melhorar minha parte comercial, né? O meu esforço comercial, eu vou conseguir vender mais. Então,
muitas empresas têm chamado a gente justamente para fazer esse tipo de trabalho, tá? De atuação. Revisar toda a parte comercial, a estrutura mesmo, né? Como é que eu faço a venda, quantos vendedores eu vou ter, o que o vendedor vai vender, como ele tem que falar, como ele tem que se comportar, quais são as metas que eu tenho que definir para o vendedor. Isso tudo aqui a gente engloba. E, além do mais, muitas vezes a parte de ferramentas. Porque, querendo ou não, é engraçado isso, mas é difícil você fazer a precificação do seu produto muitas vezes, né? Quanto que eu vou cobrar para vender ele? E aí a gente ajuda também, que a gente consegue fazer via ferramentas aí de pricing, né, que é de precificação. A gente consegue entrar na qual as equipes, ou enfim, quem vai fazer a venda, consegue fazer a solicitação, fazer a cotação, na verdade, né, fazer a proposta de venda para os clientes dele. E com isso ele consegue maiores margens, ou seja, cada produto dele é muito bem vendido. Porque quando você vende, muitas vezes, quando você presta serviços ou você vende produtos em muita larga escala, o preço de cada produto é diferente para cada cliente, né? Porque depende muito do volume, depende de onde tem que entregar, depende de qual que é o seu esforço para aquilo. Então, a precificação é muito importante nesses modelos. E aí, a gente consegue ajudar justamente com isso, para entregar o máximo que ele consegue vender para cada cliente, né? Obviamente, sem onerar o cliente, né? Porque senão não existe a venda, né? Se o cliente falar assim, não, você está muito caro, então não vai adiantar. Então, a gente consegue otimizar ali o preço da empresa dele, né? O preço dos produtos da empresa dele. Isso. Nossa, a gente tem vários casos. Tem milhões de perguntas aqui. Vou fazer uma que eu adoro, que eu sei que vocês fazem muito bem na parte de logística. Adoro uma logística e eu acho que muita gente tem problema com logística, né? Até para a parte de precificação, se o produto compensa ter em São Paulo ou não em São Paulo, né? Tô falando daqui, mas a gente sabe que tem muitas empresas aqui que acabam colocando uma logística Sorocaba ou na região, até por causa de imposto e tudo mais. Eu queria entender como que vocês enxergam a parte de logística, principalmente agora com tanta inovação e tecnologia e dados, e também na pirâmide aí de coisas a serem estruturadas, se, na minha curiosidade, se ela também muda muito se ela não tiver tão bem estruturada. Essa é a resposta 100% para o Eric. Quer responder? Bom, vamos lá. Tem muitas perguntas dentro dessa sua pergunta, né? 5 horas depois. A primeira é a questão tributária, né? Que não é um desafio só para o setor logístico, mas é um desafio para o brasileiro, né? Dado nossa complexa regime tributário, né? Tanto é que tomara que a gente consiga rever isso muito em breve, né? Então, essa questão aí dos impostos, cada estado recolher uma alíquota diferente, isso realmente é uma verdade e traz seus desafios, e que a logística procura, né, minimizar esses problemas, né? Então, muito bem colocado, né? Você citou, né, cidades do interior, mas mais do que isso, estados, briga entre os estados. Minas Gerais também, né? Literalmente um estado brigando pelo outro. Isso faz muita diferença no fim do dia. Bom, a questão de tecnologia, sem dúvida, isso é um caminho sem volta, né? Eu costumo dizer que quem já tem esse pensamento já larga na frente, né? Então, de novo, a gente gosta de trazer casos. Trabalhei numa empresa que você aluga equipamentos. Então, quando você aluga equipamentos, você precisa fazer aquele checklist de como você está entregando o equipamento para o cliente e depois o checklist na devolução, né? E o checklist era feito no papel. Isso há 3 anos atrás, não é 10 anos atrás, tá? Então, era feito no papel. E aí eu fui sugerir, olha, eu acho que hoje em dia já tem aplicativos para fazer isso, né? Quando você aluga o carro, vai lá, a pessoa com tablet, tira foto, faz todas as anotações. E aí eu fui levar isso pro dono, né? Voltando na questão do dono. A gente, olha, que tal a gente colocar em prática esse aplicativo, né? Para facilitar, ter mais qualidade da informação, segurança na armazenagem, né? Dessa informação e tal. Ele virou para mim e falou assim, mas Eric, a gente faz assim faz 30 anos e tá funcionando tão bem. Por que você vai querer mudar isso agora? Então, por isso que eu estou falando, se a pessoa não quer se ajudar, vai ser difícil a gente ajudar. Mas, enfim, então a tecnologia está aí para nos ajudar, né? Então, quem já tem esse pensamento já larga na frente. E sim, né? A tecnologia ajuda em vários frentes de trabalho, né? Na otimização do processo, né? Na roteirização, por exemplo, né? Então, trazendo para a logística, que foi o exemplo da pergunta, né? Então, você já tem hoje softwares de inteligência artificial que otimiza a rota,
reduzindo assim o custo, né? O custo do quilômetro rodado, enfim, o custo da hora homem trabalhada. Tem a questão da segurança, né? Então você hoje poder usar um rastreador satelital que tenha cobertura Brasil inteiro, hoje também te ajuda bastante. Antes você ficava dependendo do sinal da operadora, então hoje você já tem satélite que funciona no Brasil inteiro. Até dentro de uma caverna, provavelmente você consegue sinal se você usar satélites mais novos, né? Enfim. Então a tecnologia está aí para ajudar e é um caminho sem volta. Às vezes, a curto prazo é um investimento que pode onerar, mas sem dúvida nenhuma, a médio e longo prazo, isso dá um retorno muito, muito interessante. Posso fazer um adendo? Eu tava há pouco nos Estados Unidos, né? E tava lendo do UPS e do FedEx que aparentemente eles têm um sistema que eles só viram, acho que pro lado direito, fazem na logística as rotas, né? E aí eu falei, putz, mega curioso isso, porque eles economizam horrores de gasolina e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu fiquei pensando, você vê, às vezes é uma coisa tão sutil dentro de uma logística lá do que eles fazem para não ficar parado no trânsito, para não ter que ficar fazendo rotas alternativas, que realmente pode funcionar e economizar muito numa empresa, né? E isso, a gente está falando de logística, né? Então a gente pode falar desde transporte aéreo, então imagina o quanto de tecnologia tem envolvido no transporte aéreo, na navegação, mas trazendo numa menor escala ou diminuindo o tamanho ali, a gente está falando até, por exemplo, de uma movimentação dentro de um armazém com empilhadeiras. Então hoje você já consegue medir a eficiência da empilhadeira. Quanto tempo ela anda a trabalho, né? Ou quanto tempo que ela está andando desperdiçando tempo, né? Então você consegue, através da tecnologia, parametrizar, né? E essa empilhadeira, que antes ela era 50%, 60% de eficiência, hoje ela bate quase seus 90%, 95% de eficiência. Então, sem dúvida, tem milhares de exemplos aqui que a tecnologia ajuda na produtividade, no aumento de eficiência e assim por diante. Que máximo. Meninos, quero dar um presente pra vocês. Noah Chocolates. Enquanto a gente tá batendo esse papo maravilhoso, Opa, tá obrigado. passando QR Code também e tá nas melhores lojas do Brasil. Que legal. Pra vocês abrirem e conferirem, espero que vocês gostem. Que legal. Se alguém quiser dividir comigo, eu aceito. Brincadeira. É só por isso que eu pedi pra abrir. Olha aí, que Uma legal. delícia, é uma delícia. Inclusive, vocês estão ganhando um lançamento da Noir, que são Casquinhas de essas macarrão. casquinhas de São macarrão. maravilhosas. Eles são famosos por fazerem os melhores macarrões Sei do bom. mundo. Quer comer já? Roberta, Olha. não fica com inveja não, hein, Não, Roberta? essa aqui Se eu vou- querer, eu esse- quero, mas eu tô Pode esperando abrir alguém aí, abrir e me gente. oferecer. Eu tô aqui, ó. Vamos essa aqui eu vou comer lá. sozinho. É eu vou comer muito sozinho. Você bom. abre e Ó, eu leva o meu posso pra ver, eu casa. posso observar que eles não são. Eles não devem ter irmãos, porque eles não dividem. Pior que eu não tenho irmão. A Isabel, que eu é tenho. uma filha de diferença de 15 anos, falando quase uma filha única também. Maravilhoso. Por isso que eu Obrigado, sei, eu também não dividiria. Imagina, Inclusive, meninas. gente, a Noah, pra quem ama a franquia, né, Bebel? Tem uma das melhores franquias do Brasil. Entre aqui no QR Code, saiba mais sobre a empresa. Somos apaixonados. Carol que já dividiu o palco com o Rodrigo, né? Rodrigo? Exato, Sim. Rio de Janeiro. Maravilhosos. Agora vamos entrar num quadro especial, surpresa pra vocês. E Tananã! surpresa pra gente também, tá, gente? O pessoal do Instagram manda umas perguntinhas. Que a gente não tem a menor E a gente ideia. também não sabe o que tá aqui. E a gente não necessariamente é de empreendedorismo. Boa sorte. Boa sorte, um pra cada. Não pode roubar, hein? Tem que Tipo, ler. inventar a pergunta. Você tem que ler pra Pega você um. mesmo. É um pra cada um, pega é isso? um. É um pra cada um. Mas Deixa eu dar uma colinha aqui. Espera, pega só o Eric agora. Não, você Só o pega o Eric, seu. Pega aí. Olha ele colando. Aí você lê a sua. Ele já leu. Como equilibrar a vida pessoal e profissional sendo empreendedor? Boa pergunta. Foram Boa, boas. essa daí, pergunta boa, pra boa você. pergunta. Não, mas agora você que tem que responder, né? Você pegou? Não, quem pega... A dinâmica é diferente. Ele pergunta pra você e você Exato, pega. É isso. exatamente. Acabamos de criar essa regra aqui. Realmente esse é um grande desafio, né? Mas eu acho que falando por mim, tá? Profissional é sempre muito importante e tal, mas a família é em primeiro lugar. Então você trabalha para poder viver bem, né? Então
a gente, claro, né? A gente tem uma brincadeira lá, né? Que você precisa ser um cara bem organizado, né? Se você não é organizado, aí também o desafio é maior, né? Mas eu acho que dá, né? Assim, claro que você tem que ter sempre um apoio lá em casa, né? Um apoio, ter tudo muito bem claro, né? E ir atrás do seu sonho, né? Então, se você está trabalhando com algo que você não gosta, o seu profissional não vai ser legal e o seu pessoal também não vai ser. Então, acho que a primeira coisa é trabalhar com algo que você realmente gosta, né? E a partir daí buscar seus sonhos, né? Então, meu exemplo, né? Eu sou de Piracicaba, sou do interior de São Paulo, e desde criança eu gostava de ver as coisas de transporte acontecendo. Então eu falava: pai, me leva para Santos para eu ver navio? Pai, me leva para São Paulo para andar de metrô? Pai, quero ir para Campinas para ver avião. Que lado. E aí isso foi crescendo comigo. E aí até que eu descobri que tinha uma faculdade que a engenharia era focada em transportes. Então, ninguém nunca tinha me falado, vai ser engenheiro, vai ser médico, vai ser advogado. Eu falei: não, eu gosto de transporte, eu vou tentar trabalhar com transporte. E aí, estou há 22 anos trabalhando com transporte. Então, acho que esse é um exemplo meu, né? E que, graças a Deus, eu consigo conciliar muito bem aí o lado profissional com o lado pessoal. Também agradecer aqui a minha esposa, a minha família, que dá todo o apoio. Foi bonito, foi bonito. Vamos ver agora. Agora, Rodrigo, sem pressão. Agora é minha vez? Sua vez, vai. Deixa eu pegar aqui. Quais são as melhores estratégias para melhorar a produtividade no trabalho? Boa pergunta. Essa aqui é uma excelente pergunta. Excelente. Basicamente, isso aqui é uma coisa que a gente atua muito, né? Então, vou conseguir aqui responder relativamente bem embasado. O que acontece referente à produtividade do trabalho tanto a própria pessoa, né, que está querendo melhorar a produtividade, está querendo entregar mais no trabalho, quanto geralmente os chefes querem saber muito da produtividade de cada um, né? E se você, obviamente, é um bom colaborador, um bom funcionário, você vai querer fazer: eu quero produzir mais, porque, obviamente, se você produz mais, você consegue ter mais chance de mais visibilidade, consegue mostrar que você está querendo crescer, e, naturalmente, isso daí vai vir para você, né? Mas como é que você consegue melhorar a produtividade de um jeito bem pragmático? É controlando, é tendo indicadores. E é isso que a gente sempre faz. Então, toda vez que você vai fazer um trabalho, você tem que fazer assim: beleza, vou começar, vou dar um caso mais... Vou exemplificar para ficar mais fácil, né? Eu, por exemplo, sou um comprador, eu faço compras em empresa, né? Então eu tenho que eu tenho que ir lá? Fazer cotações, conversar com diversos fornecedores. Por exemplo, eu vou comprar papel higiênico, vamos dizer papel higiênico. Preciso comprar papel higiênico. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que falar com as empresas, primeiro pesquisar quais são todas as empresas, ver quais empresas atendem ali aquela qualidade de produto que eu quero comprar, né? E aí entrar em contato com elas e fazer a cotação, né? Depois, fazendo a cotação, você vai ver o melhor preço, aquele lá que tem o produto com o preço que é aderente, e de fato começar todo o processo interno de compras, né? Então, parece que não, mas a pessoa que faz esse tipo de, ou assim, qualquer tipo de atividade na empresa acaba fazendo muitas atividades uma atrás da outra. Só que ela nunca parou para pensar o quanto de coisa ela faz e o quão está estruturado na cabeça dela, mas talvez muitas vezes não está no papel, né? Então, ela precisa saber, por exemplo, como é que eu vou ter produtividade? Se você não medir, você não sabe se é produtivo ou não, e se você está melhorando ou não. Então, por exemplo, se eu vou fazer a compra de papel higiênico, primeiro eu preciso saber, ou enfim, N tipo de produtos, né? Quantas cotações eu fiz, né? Se você tiver começar a ter indicadores, você começar a ter esse tipo de controle, eu consigo fazer 10 cotações por dia, eu consigo fazer 30 requisições por dia, por exemplo, de produtos diferentes que eu já tenho, que eu não preciso, por exemplo, fazer cotação. Então, botando indicadores ao longo do processo que você faz, das suas atividades, você vai conseguir ter uma medição de se você está melhorando ou piorando. Com isso, aí sim você vai conseguir melhorar a sua produtividade, porque você vai saber o que está ocorrendo. E melhor que isso ainda, que é o que traz o ganho verdadeiro, quando você começa a controlar e ver, você começa a dar sugestões e entender o que não está eficiente. Por que eu, por exemplo, consigo fazer, sei lá, 30 cotações e o meu colega faz 20? Muitas vezes não é porque ele é mais preguiçoso e porque ele não tem o mesmo empenho, não, mas muitas vezes porque ele faz diferente. Talvez eu faça algo um pouquinho melhor que ele,
né? Por exemplo, a minha ligação, sei lá, eu já sei, eu tenho um script na hora de ligar para fazer a cotação que ele não tem. Então eu só faço 2, 3 perguntas. Ele, por exemplo, pode ficar conversando com o fornecedor, fazendo mais perguntas, talvez com mais tempo no telefone, né? Então isso por si só já pode aumentar a produtividade da pessoa. Então quando você começa a controlar não só o seu, mas de todo mundo, você começa a ter comparação e consegue saber e dar sugestões de como melhorar a produtividade, não só sua, como dos demais. Eu acho que isso é um grande ganho, tanto para a pessoa, que ela obviamente vai melhorar a produtividade dela, controlando as atividades e sabendo se ela está indo melhor ou pior, como ela vai conseguir dar sugestão. Que aí é o grande, eu acho que é uma grande sacada, eu acho que para todo mundo que quer crescer como colaborador, né, aqui não é nem tanto foco no empreendedor, mas sim no colaborador, para crescer, para crescimento. É assim, como é que eu dou sugestões para melhorar o que eu faço? E eu acho que isso daí é o que todo chefe quer, né? Eu digo chefe assim, mas o líder, enfim. Alguém que realmente vai lá e vai agregar e vai melhorar o que eu já faço. Muito bom. Muito bom. Então vou retirar aqui, ó. Outra? Adorei. Passa outra? Você quer mais uma? Não era 2? Cada um responde por si. É uma só. É uma só. Meu Vamos para as papelzinho ficou nossas aqui. powers. O papelzinho ficar pra fora porque a gente não repete. A gente não repete a pergunta. Agora a gente vai para as nossas powers, né, Exato. Bebel? Antes das nossas powers, eu vou dar mais um presente pra vocês conhecerem, mais um café. Esse aqui é maravilhoso. Vocês fervem água. Ele já tá no coadorzinho, só colocar ali e Adoro o provar. café, muito obrigado. Não, esse café Eu é também. maravilhoso. Enquanto a gente tá batendo esse papo maravilhoso aqui, aprendendo muito, a gente tá com mais um café. Exatamente. Tomando. Eles, E passando o QR eles Code chegaram aqui a também. abrir quantas franquias por semana? 30 franquias. Inclusive, tem mais de 750 franquias por todo o Brasil. Hoje é o dia da franquia também, né, Dia da Bebel? franquia. Eu vou começar É as isso que eu ia falar, powers. já entra numa power dessa. Boa. Começar as powers, que é um assunto que a gente adora falar de franquia. E vocês que fazem toda essa parte de estruturação, imagino que já pegaram várias franquias. Em que momento vocês acreditam que as empresas podem abrir uma franquia? Inclusive, é engraçado, porque isso daí, inclusive, a gente teve recentemente, um cliente nosso veio com uma necessidade dessas, né? A franquia, na verdade, é um modelo inteiro de negócios, né? Então, você está dizendo uma empresa começar a mudar para abrir franquias para ela ser franqueadora. Tipo assim, tem tempo, você tem que ter 1 ano, 2 anos de maturação da empresa, ela precisa ter várias lojas para abrir franquia. Queria que vocês contassem um pouquinho como os bastidores. Ótimo. Porque eu sei que os powers aqui adoram investir em franquias, gostam de saber sobre o negócio, mas também para quem tem o seu negócio, às vezes que tem um sonho de virar uma empresa que seja franqueadora. Eu posso ajudar um pouco no começo da resposta e depois você complementa, pode ser? Pode, claro. Vamos lá. Quando você pensa em franquear, é que você quer escalar. Crescer é bom, mas tem seus desafios. Então, não é sair crescendo abrindo loja, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? Quais serão os desafios, né, para escalar? E quando a gente fala de franquia, a gente está falando de padronização. Então, uma franquia, uma unidade deve seguir o padrão das demais. Então, eu já peguei alguns exemplos que eu fui numa franquia num outro estado e que eu me senti completamente em outro local. Assim, não era a mesma padrão de qualidade, né? E não só falando do produto, mas falando do atendimento, né? Então, uma empresa são pessoas no fim do dia, né? Então, treinamento é muito importante, né? E você sabe que o Brasil é um país continental, com diversas culturas, enfim. Então, esse é um desafio, né? A nossa mão de obra qualificada e o estándar, né? Ter esse padrão, né? Acho que não tem uma resposta certa ou errada, né? Em qual é o momento, né? Eu recomendo, né, que se o dono, o franqueador, né, ainda não é um franqueador, mas que ele tenha mais de uma unidade própria, para ele se sentir confortável e seguro de que, eu tenho 3, 4 lojas próprias, mantendo o padrão, né? E tô sendo reconhecido, pessoas, amigos reconhecem, me avaliam muito bem, gostam do meu atendimento, gostam do meu produto. E aí sim, eu acho que superado essa fase, né, que você tá seguro, eu acho que você tá no momento certo, né? Mas claro, tem que ter
um planejamento estratégico por detrás. Não dá para sair sem o mínimo de planejamento. Claro que existem casos, e não é só sorte, é competência mesmo, de que vai abrindo e deu certo. Mas hoje a taxa de mortalidade das empresas é muito alta aqui no Brasil, né? Então, em menos de 2 anos, eu não tenho agora o número exato, mas se fecham muitas empresas aqui no Brasil, né? Então, se você tem um plano bem definido, as chances de dar certo é maior. Deixa eu complementar um pouco aqui, que é justamente o caso que eu ia comentar. Veio um caso recente pra gente de uma empresa de eletrodomésticos, relativamente grande, e está pensando justamente em fazer a modificação do modelo de negócio. Por isso que eu estava comentando, se você quiser virar um franqueador, então você está mudando, você hoje tem lojas próprias, então você é uma empresa de varejo, por exemplo, que tem suas lojas, aí você está mudando o modelo de negócio, né? Porque o que você sabe fazer bem hoje é ter lojas, gerir suas lojas e controlar elas, né? A partir do momento que você começa a entrar com franquias, você está mudando completamente o modelo de negócio seu. Não é mais a mesma coisa, você não vai atuar mais do mesmo jeito, né? Então o planejamento, que nem o Eric comentou, é muito importante para você conseguir fazer esse crescimento, né? Você fala assim, em vez de eu ter... E por que eu hoje, né, que é o sonho das pessoas virarem franqueadoras, né? Porque hoje você tem um capital grande e tem um trabalho muito forte de abrir uma nova loja, na qual isso você está terceirizando, né? E você terceiriza, e obviamente a pessoa que está realizando, ela precisa receber o lucro dela, né? E vai pagar um pedaço para você, porque o que você tem é a marca, sua loja, sua marca, seus produtos, né? Então é isso que você está entregando, esse marketing, esse conhecimento de como realizar o produto e terceirizando esse trabalho da operação em si para uma outra pessoa, né? Eu acho que o grosso das franquias, das franqueadoras, trabalham com que o franqueado tem que ser... O dono tem que estar de olho, de fato, na franquia, né? Dificilmente você vai ter um franqueador que aceita que a franquia seja tocada somente por funcionários, porque isso daí pode ter um problema de qualidade, de entrega, de problema de atendimento. Então, esse é um outro ponto muito importante ali, né? A qualidade, o nível de serviço, né? E dando um passo atrás ali, porque a gente já trabalhou também no modelo de abrir uma franqueadora, né? De trabalhar como franqueadora. É todo o trabalho interno que a empresa começa a ter que ter, né? Então você primeiro, que nem eu comentei, você tem, geralmente quando você já tem várias lojas, você já tem uma centralzinha, você já tem a equipe de compras, você já tem alguns gerentes que percorrem a loja, você, assim, enfim, pesquisa e desenvolvimento de produtos. Além disso, você vai ter que começar a ter, aí sim, pessoas que vão fazer todo o desenvolvimento, enfim, você vai ter que trabalhar todo pensando no desenvolvimento das franquias, então, porque é tudo padronizado, tá? Então você vai fazer a franquia, quais são os tamanhos de loja que são os que melhores atendem, e aí que o franqueador começa a agregar valor pro franqueado, ele sabe a metragem necessária, e é engraçado, porque se você falar assim, a loja vai ter que ter 30 metros quadrados, porque é uma loja que vende, por exemplo, café, né? Então, 30 metros quadrados em regiões X, aí tem que pagar o aluguel e tudo mais. Agora, se virar 45 metros quadrados, já não paga. Então, esse tipo de conhecimento, o franqueado consegue aportar. E ele já sabe. Então, é isso que ele consegue entregar. É por isso que tem muitas franquias de sucesso, né? Que a pessoa vai lá, abre uma franquia, gosta, consegue abrir, fica vendo, porque vem todo esse conhecimento embarcado, né? Então ele vai ter que fazer essas definições de tamanho de loja, de como tem que ser a padronização. Então já vai ter que ter desenho arquitetônico, né? Vai ter que ter parceiros de implementação, por exemplo, para a parte de marcenaria, para a parte de elaboração de materiais. Então todos os materiais que vão ter que ser abordados, além dos produtos, então, ou seja, e os treinamentos com os funcionários. Então você começa a ter um monte de necessidades, inclusive de pessoas, né? Então vai ter que ter uma pessoa que vai trabalhar, vai ter que ter uma área, basicamente, na sua empresa, que vai ter que trabalhar com esse dimensionamento de lojas, né, as características da parte física, vai ter que ter uma pessoa que vai cuidar do treinamento dos funcionários dessa loja, vai ter que ter outra pessoa que vai ter que trabalhar com a parte operacional da loja, vai falar assim, se, por exemplo, se eu vendo café, como é que eu vou fazer para fazer a distribuição do café dentro da loja, né? Eu vou ter estoque, não vou ter estoque, então essa parte operacional é muito importante, né? Por exemplo, é muito mais fácil entender esse tipo de coisa, por exemplo, fazer uma donuts, né? Aí você tem toda a parte de ter que fazer a fritura, tem a parte de congelamento dos produtos. Já passou pelo Power uma empresa, né? Muito legal. Então, tem todo esse tipo de atuação da parte operacional que você precisa tomar cuidado, para você conseguir entregar isso daí também para o franqueado, né?
Além de, obviamente, ter que cuidar melhor do marketing, que aí você vai ter que começar a fazer o marketing, de fato, de toda a sua marca e também das franquias, né? Então, não é um processo simples, né? Todo mundo acha que é simples, só vou abrir uma franquia. Não. Tem todo um detalhe e, além do mais, você tem que prestar suporte, porque franquia dá problema. Assim como as lojas próprias da pessoa dão problema, as franquias também vão ter. Então, você tem que ter alguém dentro da sua empresa que suporte as franquias. Então, uma coisa que nem o Eric falou, pô, eu tenho 4 lojas próprias, né? Aí eu abri 30 franquias, ou seja, eu tenho 30 franqueados, né? Esses 30 franqueados vão ter problema. Então, eu tenho que ter suporte interno para atender os problemas do franqueado. Você não pode deixar ele somente lá desamparado, né? Porque é a sua marca, é seu produto, enfim. Claro. E outra coisa que é muito importante também, eu tô falando um monte aqui, mas são muitos pontos críticos, mas eu acho que é um dos principais, é a parte de questão de conseguir capacidade de entrega. Então, se você faz um produto, por exemplo, eu quero entregar café, você tem que conseguir fazer a produção do café, conseguir entregar o café na mesma qualidade entre todas as lojas. Se você faz uma franquia a nível nacional, você tem que garantir isso no nível do Brasil inteiro, tá? Não é fácil. Aí vem a parte toda logística. Falou, né? Que ele chegou lá, a experiência era outra no outro lado. Era outra, completamente outra. Então, parece que não, mas assim, a coisa porque o seu fornecedor, ele consegue te suportar até um certo nível. Você tem que saber isso. Então, você tem que saber qual que é o seu nível de capacidade de expansão de franquias também. Para assim, eu consigo, com os meus fornecedores hoje, com toda a minha estrutura, ter até 10 franquias, por exemplo. É aberta, né? 10 franqueados, desculpa, né? Esses 10 franqueados eu consigo suprir. Começou a virar 11, eu já vou começar... vai faltar para alguém. Por exemplo, se eu estiver mantendo e a minha capacidade já estourou. Então eu tenho que começar a abrir, achar novos fornecedores, garantir com que esse fornecedor garante a mesma entrega. Então, assim, são muitos pontos para abrir para virar uma franqueadora que as pessoas acabam negligenciando. E, inclusive, já vi caso de quebrar, tá? Uhum. Vou contar um, né? Que é bom, que nem você falou que é importante os casos, eu concordo. É justamente uma de donuts que... começou com uma lojinha, é sempre assim, né? Começa uma loja, começa a vender, sabe fazer a produção. Aí eles começaram a fazer franquias. Essa loja ainda era maiorzinha e conseguia fazer a produção lá para fazer a expansão, venda dos produtos. E aí eles passaram, né? Cresceu muito e eles vieram com esse problema que eu comentei da capacidade de fornecimento. Eles já não conseguiam mais fornecer para as franquias. Então o que eles fizeram? Falaram assim, eu preciso crescer. E aí como que eles fizeram o crescimento? Eles compraram um galpão, compraram um maquinário para fazer o aumento da produção e conseguir e aí atender a parte produtiva para todas as franquias que eles já tinham abertas, tá? Mas o que acontece? Nesse caso em específico, eles tiveram que se endividar para fazer o crescimento, que geralmente a franquia não consegue, né? As franquias e o franqueador não consegue ter capital de giro, assim, ou capital financeiro para conseguir fazer, por exemplo, montar uma fábrica grande, né? Mas eles seguiram para uma fábrica grande. E aí, o crescimento das franquias não foi suficiente para pagar a fábrica. E aí o que eles fizeram? Começaram a apertar os franqueados. E falaram assim, poxa, já que eu não estou conseguindo pagar com a abertura de franquias, com as novas franquias, pagar a fábrica que eu construí, eu começo a aumentar o preço dos produtos dos franqueados. E aí começou a matar as franquias. Então esse é um problema que gera. E aí você acaba basicamente estragando o seu negócio. Por isso tem que ser algo muito bem planejado, muito bem pensado, qualquer tipo de crescimento e de expansão. Vem muito problema de capital de giro, muito problema de capital investido e também muito questão de qualidade e enfim, marca, imagem, né? Adorei. Não vou abrir franquia depois. Resumindo, tenha um bom planejamento antes de dar esse passo. Crescer é bom, mas tem seus desafios. Com certeza. Eu quero pegar um gancho na parte de conselho que você comentou. Eu acredito que qualquer empresa, independente do tamanho, ela possa ter um conselho, né? Que a gente tem um estigma de que tem que ser uma empresa gigantesca, não sei o quê. Eu acho que não. Desde uma pequena empresa pode ter um conselho. E aí, pra quem aí tem uma empresa, às vezes tá nesse momento de crescimento e tal, e quer trazer pessoas pro conselho, né? Como saber quem colocar no seu conselho? Ótima pergunta. Bom, vamos lá. Como você comentou, não precisa ser aquele conselho administrativo em que o consultor assina pela empresa. Não, pode ser um comitê e não um conselho propriamente administrativo. Ou um conselho de consultores consultivos, né? Então você tem o conselho de administração, que é aquele que assina pela empresa. Você tem o conselho de consultivos, que está mais ali para orientar, direcionar, enfim.
ou um simples comitê, onde você exatamente traz pessoas ali que você acha importante para o negócio. Qual é o perfil dessas pessoas? Pode ser diversos perfis, né? Não tem também um número único, assim, ótimo para você formar esse conselho. Tudo depende, acho que, do tamanho e do momento da empresa. Já vi comitês com 3 pessoas, 4, 5, até 11 pessoas em casos de empresas muito grandes. Eu acho que é importante você ter uma pessoa financeira, né? Então, os comitês, os conselhos que a gente monta, né? A gente traz o dono da empresa mais o diretor-geral, né? Então já são 2. Geralmente uma pessoa financeira, que aí no caso a RGF pode fazer esse papel, e uma pessoa do mercado, que vamos dizer é o especialista, que está sabendo os movimentos do mercado, para onde vai, para onde foi, casos de sucesso, casos de insucesso, para poder agregar ali com casos, né? Enfim, então acho que no mínimo esse time, eu acho que é um bom time de partida, né? Ali essas 4 pessoas com esses perfis que eu comentei, né? E claro, né? Quando a gente está falando de empresa familiar, toda a família vai estar no conselho, né? Mas eu acho que nessa linha o importante é o papel de cada um, as responsabilidades, se cada um vai ter seu direito a voto, enfim. Então, de novo, né? A gente voltar a falar aqui da governança, né? Então, papéis e responsabilidades, né? Não é só porque você está no conselho ali que você pode mandar e desmandar em tudo, né? Então, você é um dentro de um grupo, né? Então, você tem que respeitar ali aquele seu papel e por que você está ali, né? E mudando as pessoas de tempos em tempos, né? Então, é saudável, né? Você mudar, mexer algumas pessoas a cada 2 anos, enfim, para você estar sempre trazendo pessoas mais oxigenadas, né? Então, acho que essa é uma prática que a gente faz muito, né? Enfim, ter uma boa governança, né? Ter tudo muito bem definido entre todos ali. Legal. Respondi sua pergunta? Boa. Respondida. Quer complementar, Rô? Não, acredito que ele abordou todos os pontos. Queria agradecer hoje por esse dia tão especial pra gente aprender mais ainda, né, Foi. Bebel? Várias colinhas boas. Várias. Queria que vocês deixassem as redes sociais, por favor. Pra quem quer achar a RGF, acha no LinkedIn, tem Instagram, tem Facebook, Eric. Site. Tem site, aonde acha. A gente tem um site, tá? Geralmente a gente tem os nossos principais posts, enfim, o que a gente está realizando dentro da RGF, a gente utiliza mais o LinkedIn, né, de rede social, né? Então, a gente faz as publicações lá de questões que saem nos jornais da RGF, alguns cases que a gente tem, também tudo vai publicado dentro do LinkedIn. E tem nosso site, que é rgfassociados.com. Para quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho nosso aí. A gente vai deixar também todos os links aqui no comentário. Quem tiver curiosidade, entre em contato. Não, eu sei que os meninos também dão várias dicas em revistas para como tá o mercado no momento atual, né? Sim. Muito bacana isso. E a rgfassociados.com, tá? Não .br, é só .com. Boa. Ótimo. Meninos, muito obrigada pela presença Nós de que vocês e até a agradecemos. próxima. Até a próxima. E Foi um prazer. vocês? E vocês, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal. Ativar o sininho e mandar o episódio pra todo mundo. Até a próxima. Até a próxima.